Olá, muito bom dia para você, amigo e amiga da TV Pantanal. Estamos chegando, mais um Pantanal nos Esportes no ar, nesta quinta-feira, dia 2 de abril. Muito bom dia para você que está com a gente. Seja muito bem-vindo, né? A gente tem um amigo que fala, chegue bem-vindo. Chegue muito bem-vindo, você, amiga da TV Pantanal, para falar de Série A de Campeonato Brasileiro. Finalmente a data FIFA acabou, essa chatice de seleção jogando pra lá, seleção jogando pra cá. Acabou, agora é só Copa do Mundo, viu? Até lá, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, Sul-Americana, muita coisa pra gente falar com você. E agora a Série A de Campeonato Brasileiro, nona rodada já pegando fogo. Muita gente teve muito tempo para treinar e chegou, voltou jogando nada, viu? Técnico pressionado para lá, técnico pressionado para cá também. Muita coisa pra gente comentar, derrota do Corinthians, derrota também aí, empate do São Paulo com o Internacional. Então vem falar de futebol com a gente, 659-9694-3737. Mande a sua mensagem, mande a sua opinião. Dorival vai cair? São Paulo já está em crise com Roger Machado? Mande a sua opinião, 659-9694-3737. E além do mais, hoje ainda tem mais Campeonato Brasileiro, com Palmeiras em campo, recebendo o Grêmio, o Flamengo visitando o Bragantino, Remo e Santos, Santos e Remo, muita coisa pra gente comentar com você e queremos a sua participação, precisamos dela, viu? A mais importante aqui do nosso programa, 659-9694-3737. E quebrando um pouquinho por motivos de obrigação o decoro, dá um bom dia primeiro para o Davi Navarro, que está aqui com a gente. Por obrigação, Davi, por obrigação, porque você vai falar pra gente por que agora. Bom dia. Bom dia Manfra, bom dia Manfra, bom dia para quem está acompanhando a gente aí em casa. Por que você falou só bom dia, Manfra? Pode mostrar aqui? Mostrar o quê? Um nada? Pode mostrar aqui? Tá vazio. Bom dia, João Neto, bom dia aqui, ó. Aí o João Neto está aqui. Para quem não está vendo, ele está usando a tinta da invisibilidade. Pois é, então o João Neto está com uns probleminhas. Se Deus quiser, vai chegar logo aqui na Se tudo der certo para os últimos 30 minutos. Pois é, se tudo der certo ele vai chegar, mas está com uns probleminhas aí, o trânsito está ruim, não chegou ainda. Mas bom dia, muita coisa para falar hoje. O Campeonato Brasileiro está voltando, né? Bastante jogo para falar agora. A gente estava preso em falar só da seleção brasileira. É legal falar da seleção brasileira. Mas é legal, mas é chato ao mesmo tempo. Gosta de falar do resto também, legal, né, mas não é tão legal como o Campeonato Brasileiro, que é uma loucura. Falta o Brasileirão para falar. Já tem técnico sendo contratado, daqui a pouco a gente pode ter técnico demitido e futebol ruim para lá e a gente jogando bem. Eu gosto do futebol brasileiro, eu gosto da Série A. Todo mundo gosta, né, cara? Todo mundo gosta da Série A e finalmente a gente vai poder voltar a falar dela, que já teve alguns jogos bem interessantes ontem. O Fluminense me surpreendendo bastante esse ano, acho que um dos melhores jogos que fez nessa temporada do Fluminense, o jogo de ontem contra o Corinthians, muito bem organizado. A gente vai falar bastante do Flusão. E tem campeonato daqui também, né? Mas campeonato não, mas tem o futebol daqui para falar. Tem informação daqui. Tem chegada nova aí. Campeonato para Mato Grossense a gente vai deixar para amanhã, Sim. Porque amanhã tá lotado. Você que gosta do futebol de Mato Grosso, amanhã está lotado de informação para você, porque amanhã mesmo tem misto feminino em campo contra o Internacional. Final de semana, se liga, misto luverdense, Operário, União, Primavera, todo mundo joga pela Série D do Campeonato Brasileiro, tem Série B pro Cuiabá, tem Série A2 do feminino, tem Série A3 do feminino, lotado o calendário do futebol de Mato Grosso. Então amanhã é dia de falar de futebol de Mato Grosso, lotado a nossa programação amanhã, na sexta do feriado, mas com você aqui, com a gente, claro, com certeza fazendo parte do seu almoço. Mas hoje a gente tem informação, porque tem uma contratação no misto, é isso, Davi? O misto que foi campeão do Mato Grossense, se prepara para a Série D, já começa aí no domingo a trajetória do misto na Série D do Campeonato Brasileiro, contratando mais um jogador. Depois do Gênison centroavante, é um reforço para o sistema defensivo? Exatamente, o misto anunciou ontem o zagueiro Romércio, que já jogou no Juventude, já jogou no Remo, jogou também no Coritiba, tem alguma experiência aí no cenário nacional e vem agora defender as cores do misto. Tem 29 anos. O Romércio estava no Novo Hamburgo, lá no Rio Grande do Sul, disputou o Campeonato Gaúcho de 2026 e agora vai defender o mistão. Vai chegar ali para tentar brigar por uma vaga na zaga. A gente sabe que é difícil, a defesa do misto é muito sólida, então já tem o Jackson, já tem também o Lucas Straub,
que são jogadores muito difíceis de sair do setor defensivo do misto. O Romércio vai chegar para brigar, para tentar uma vaguinha, mas é importante ter esse nome para ter mais variedade no time também. Primeiro, para ter mais segurança, então, evidentemente, é muito difícil que não aconteça de, em algum momento, o Straub perder uma partida, de algum momento o Jackson perder uma partida, já tinha o Cerqueira para substituí-los. É bom ter mais uma opção aí agora com o Romércio, que vai chegar e também, se conseguir brigar, desempenhar bem nos treinos, ainda vai dar esse senso de competitividade interna, dos jogadores competirem por uma vaga entre si, que acaba evoluindo também o nível dos próprios atletas do misto. É o misto que até de certa maneira disparada teve a melhor defesa do campeonato mato-grossense. Sim. Talvez seja uma posição ali que o torcedor talvez não queria muito, né? Talvez queria mais um meia, mais um atacante, enfim. Mas é importante você reforçar o seu sistema defensivo e conversando com membros da diretoria, até da comissão técnica também, o pessoal falando que quem sabe até o Romércio pode disputar essa vaga entre os titulares. Então o zagueiro que chega ali não é visto como suplente, claro, para fazer parte do elenco, mas ele chega com possibilidade de tirar a vaga aí de titular, acho que principalmente do Straub, né? O Jackson deve ter ali a sua vaga não cativa por nome, né? Mas por merecimento, que é um baita zagueiro. Então vai ter essa disputa legal aí, que se o Jackson cair de nível também, tem ali o Romércio, enfim, não estou tirando do Jackson da reta. Mas enfim, é importante aí para o misto reforçar, mesmo o sistema que é muito forte no Tigre. Mas Davi, 2 contratações, Série D começa no domingo, você acha o suficiente ou o misto precisaria de mais coisas? Suficiente não é, né, cara? É pouco. 2 contratações, são poucas contratações para o misto. Até pelo planejamento interno, o misto planejava trazer pelo menos 4 nomes depois do campeonato estadual. 4 nomes a mais aí para a Série D. Então, um nome na defesa, um zagueiro, esse conseguiu. Trazer um volante, um meia e um atacante. O atacante conseguiu também o Gênison. Faltam pelo menos 2 nomes ainda no planejamento do misto. Teve ainda um lateral que chegou na reta final do estadual, já não jogou as finais, porque já não podia ser inscrito, mas teve o Gabriel Huck que chegou ali também. Então, acho que é até interessante a gente pegar posição por posição, né? No gol a gente tem 3 nomes, tem o Glaicon, que dificilmente vai sair, me falhou agora o nome do outro goleiro do misto. Tem o Wilderk. Tem o Wilderk, mas o que era para ser titular. Chegou para ser titular também esqueci o nome. Inicialmente. A gente sempre esquece o nome dele, tadinho. Tem que corrigir isso. Na lateral direita, temos hoje 2 nomes também, que são o Índio, estou falando o Índio primeiro porque ele jogou mais tempo no estadual, mas o Joás que teoricamente é o titular. 2 bons nomes, o Joás, baita jogador, um dos principais jogadores do misto no ano passado. Enquanto esteve em campo, foi um dos principais jogadores esse ano. Mas o Índio também fez uma boa temporada no Campeonato Mato-Grossense. Na zaga, a gente já tem também 2 nomes titulares, Jackson Straub, e 2 nomes no banco, o Cerqueira e agora o Romércio. O Cerqueira que tem qualidade para ser titular, não é porque o nível dos outros 2 está muito alto. O Romércio que a gente vai entender melhor agora, mas em tese a expectativa é que brigue também por uma vaga, que possa brigar por uma vaga nesse time titular. Na lateral esquerda tem 2 nomes, tem o Rael, que eu achei que fez o Campeonato Mato-Grossense mediano, mas na reta final ele melhora muito, especialmente depois que o Gabriel Huck chega, que é outro nome da lateral esquerda. Parece que ele sentiu, né? A gente fala desse negócio da competitividade interna, dos jogadores competindo por posição, parece que aconteceu no misto. O Rael melhorou bastante quando chegou o Gabriel, ele passou a ser muito mais efetivo dentro de campo. No meio-campo que a gente tem problemas, né? Porque você tem o Rômulo de volante, não tem um substituto direto para ele, para a posição de camisa 5. Aí tem o esquerdinha. O Robson, perdão. Robson, esquerdinha. O Robson, camisa 5, não tem outro direto para a posição dele. Aí tem o esquerdinha. E aí o Felipe Fraga faz a camisa 8. O Felipe Fraga pode fazer também a posição de primeiro volante. Mas eu entendo que ele é mais um camisa 8. Tem o Luigi, que vai voltar. Teoricamente é um camisa 8, pode fazer a 10. O Luigi já está. O Yudi que vai voltar. E tem o Flávio Henrique também, que é o camisa 10 titular. E aí o Yudi, como a gente falou, pode fazer essas 2 posições. Falta um homem no meio campo do misto. Se a gente pegar o elenco, falta um homem de meio campo. No ataque, a gente tem nas pontas. Os titulares são o Jonathan e o Luigi. E de reserva tem o Gabriel Justino,
e o Wanderson. O Wanderson. Mas o Wanderson, eu entendo que ele é um pouco mais centralizado, né? Ele entrou um pouco mais centralizado durante o estadual. Então, não sei se é exatamente o nome para a ponta. E também não acho que ele tenha as características para substituir Jonathan e Luigi. Quando eu falo assim, né, substituir imediatamente. Pô, saiu o Luigi, preciso de um cara com uma característica similar, de um cara com contra um. Eu não acho que o Wanderson seja esse cara. Na 9 tem duas baitas opções, o Di Maria e o Gênesis. Baita briga pela titularidade desses dois. Exatamente. Então eu acho que falta exatamente o que o planejamento pensou, que é um cara para o meio campo, um volante, e acho que falta também não é exatamente, né, pensando no meio, mas acho que falta mais um atacante para a ponta. O Misto tem negociações com um ponta, não consegui confirmar o nome, nem de onde vem, mas tá pensando. A gente sabe que está negociando com um ponta, então pode ser que apareça aí no Misto. Hoje já, né, caso a negociação decorra bem, também amanhã, tem até domingo aí para apresentar um jogador para disputar a Série D do Campeonato Brasileiro. Lembrando que amanhã a gente traz mais detalhes também do Misto, Operário, Luverdense, enfim, tudo mais. Todo mundo que disputa a Série D, Cuiabá na Série B, times no futebol feminino também. E tem mensagem no nosso WhatsApp, viu? 659-9694-3737. Quem está falando com a gente é o Antônio. Bom dia! O que vocês falam referente ao pênalti marcado ontem para o Botafogo? O mesmo juiz no jogo de Flamengo e Palmeiras não marcou um pênalti para o Palmeiras num lance igual a esse. Ninguém faz nada contra esse juiz. Adianta profissionalizar? Está naquele processo de profissionalização. Ainda não está 100%, ainda estão se acostumando com essa realidade. Mas é que a arbitragem brasileira a gente sabe que é muito fraca, né? A gente vai falar de Botafogo e Mirassol, nesse 3-2 que aconteceu. O pênalti que ele fala é o do Walter em cima do jogador do Botafogo. Eu não... Confesso que eu ainda não sei dizer se ele faz só no pé do jogador do Botafogo, se vai na bola primeiro. Cara, o Walter não acerta a bola. Eu fico confuso nesse lance aí, confesso. Eu entendo que o atacante do Botafogo é quem tira a bola. Então, pênalti bem marcado. Não é o Walter. Sim, mas é porque é uma situação complicada, porque é uma situação de jogo. Pô, o Walter vai na bola, então, mas ele erra. Então é pênalti, não tem o que fazer. Na opinião do Davi, pênalti, mas a gente vai falar desse jogo. E tem o Evandro Teixeira aqui, que deve estar feliz hoje, por quê? Ele falou que o Neymar, ele falou o Neymar também, mas que o João Neto calado é um poeta. E o João Neto não está aqui hoje, pelo menos por enquanto. Já deve chegar, a gente torce para chegar. Mas então você está livre aí do João Neto um tempinho para a gente conversar, Evandro. Mande aí a sua opinião sobre futebol e tudo mais. Mas o João Neto é que faz falta pra caramba, viu? Eu estou sentindo falta do João Neto, confesso, de pegar um pouco no pé dele. Mentira. Estou sentindo falta do João Neto. Estou sentindo falta do João Neto. Vamos falar de Série A de Campeonato Brasileiro. Vamos colocar os resultados na tela para você. Pelo menos os resultados que a gente teve nos jogos de quarta-feira. Ainda tem mais quinta-feira, tem mais 4 jogos hoje para movimentar e fechar esta 9ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, colocar na sua tela, porque vamos começar justamente a falar do resultado ali, ó. Na sua tela, Botafogo 3, Mirassol 2, Botafogo que inclusive contratou um novo treinador, demitiu o Martin Anselmi, lembra? E agora contratou um tal de Franklin Carvalho, cara que foi auxiliar do Arthur Jorge naquela campanha, campeã da Libertadores, campeã também do Campeonato Botafogo Brasileiro. É o time dos contratando auxiliares. Mais auxiliar, né? Já foi o David Ancelotti, o Ancelotinho, os caras gostam, filho do Ancelotti, e agora o Carvalho chegando para comandar o Botafogo, lembrando que não foi ainda ele o responsável, digamos assim, nesse 3-2. A gente tem que fazer um curso de treinador, cara. Dá para ser treinador, Você vira um auxiliar aí, faz um bom trabalho num clube grande, né? Aí, faz um trabalho bom. Como auxiliar, né? Vai sobrar, vai sobrar um... Sobra uma. Mas é difícil. A vida do treinador é difícil você chegar no... Tem um nível de Série B, isso é muito complicado. Tem o Bernardo Franco, aí tem é um ambiente muito pesado. Barros, agora tem esse cara aí do Botafogo. Esse cara aí do Botafogo. Franklin Carvalho. O Ancelotti eu não vou contar, né? O Ancelotti filho eu não vou contar porque ele é filho do Ancelotti. Aí... Não foi nem... Com todo respeito a ele, né? Mas... Tem o Paulo Turra, tem uma galera aí que sai de auxiliar para o treinador. É, o caminho natural, né? Vou acabar fazendo esse curso da CBF, cara. Na tela de novo, porque tem mais resultados para você. Internacional e São Paulo empataram em 1-1. Vai ser um dos carros-chefes aqui do Pantanal nos Esportes hoje. Porque chama atenção, né? O Internacional, 3 jogos sem perder, 2 vitórias, esse empate agora com o São Paulo. E o São Paulo, 3 jogos sem vencer, 2 derrotas e agora esse empate contra o Internacional. Chama atenção, hein? E a pressão no Roger Machado, ó, aumentando.
E o Cruzeiro estreou Arthur Jorge, viu? Arthur Jorge comandou o Cruzeiro pela primeira vez, já nesse 3-0 para cima do Vitória. 3-0 também do Bahia do Rogério Ceni para cima do Atlético Paranaense. Tivemos Coritiba 1, Vasco também 1, jogando no Couto Pereira. Vasco tomando gol no último minuto praticamente. Sacanagem. Aquele gostinho de derrota. Muito ruim para o Vasco da Gama, mas quem tá com gosto bom é o Flusão Fluminense. Rapaz, que jogo tranquilo do Fluminense, que futebol jogado e que nada é o Corinthians, né? Corinthians cheio de desfalques, a gente tem que destacar. Que isso, cara. Mas, pô, Dorival, teve mais de 2 semanas aí praticamente para treinar esse time, né? Na data FIFA. Sabia que já teria desfalques, dava para fazer coisa melhor. 3 para o Fluminense, 1 para o Corinthians. Com certeza a gente vai focar bastante nesse jogo. Por que você pega tão pesado com o Corinthians, meu? Não, porque chama atenção. 8 jogos sem vencer. A gente falava de São Paulo, 3 jogos sem vencer, já chama atenção. Corinthians, 8 jogos sem vencer, atual campeão da Copa do Brasil, atual campeão da Supercopa. Não te chama atenção? Chama atenção. Me chama atenção. E ainda hoje teremos 4 jogos para fechar o dia, para fechar a rodada. A 9ª rodada vai acabar com Santos e Remo, com o Neymar lá, viu? Neymar vai jogar esse jogo aí contra o Neymar Remo tá lá? Na Vila Belmiro. Chapecoense e Atlético Mineiro na Arena Condá. Não no Allianz Parque, mas na Arena Barueri. Eu não sei o que acontece com o Allianz Parque, Palmeiras não quase voltou ainda o Allianz? Voltou, mas já vai... Parece que é alugado mesmo. O pessoal que fala alugado até... Vai ter show? Então é difícil discordar. Eu não sei o que vai acontecer. Eu até cansei de pesquisar. Palmeiras e Grêmio na Arena Barueri. E também tem Bragantino e Flamengo. Destaque para esses 2 jogos no mesmo horário. Palmeiras e Grêmio, Bragantino e Flamengo. Porque são os 2 times ali que tendem a disputar o título até a reta final. O Flamengo aí com 14 pontos, Palmeiras com 19. Lembrando que o Flamengo tem um jogo a menos ainda em relação ao Palmeiras. Então vai ser bacana acompanhar no mesmo horário esses 2 jogos da 9ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. E eu quero saber a opinião de você de casa, viu? 659-9694-3737. A sua visão desta 9ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. A situação de São Paulo, a situação do Corinthians. Palmeiras em campo, ao mesmo tempo que Flamengo também entra em campo. Quem vai se dar bem na noite de hoje? Lembrando que Palmeiras e Flamengo, a gente vai focar mais nesses 2 jogos, tem aí algumas preocupações, né? Data FIFA e tudo mais, bastante jogadores convocados, estão à disposição, mas naquelas, né? Voltaram, mas será que tem condições? Estão cansados e não sei o quê. Léo Pereira do Flamengo jogou os 2 jogos inteiros com a seleção brasileira. John Arias atuou bastante com a seleção da Colômbia, enfim. Mas daqui a pouquinho a gente foca mais, a gente vai voltar do intervalo falando de mais uma derrota do Corinthians, mais um jogo sem vencer do Corinthians e, além do mais, o Fluminense, destacar o vencedor jogando muito bem, atual vice-líder da Série A do Campeonato Brasileiro. Então, convidando a sua participação, o WhatsApp está na tela, 659-9694-3737. Será que o Dorival vai cair? Manda aí pra gente. Você, torcedor corintiano, tá feliz com o trabalho do Dorival? O problema é maior? Tá criticando aí, tá cri-cri com algum jogador? Manda pra gente no WhatsApp 659-9694-3737. Enquanto você vai mandando a mensagem, a gente vai para um rápido intervalo. Já já a gente volta para continuar falando de Série A de Campeonato Brasileiro. Fluminense 3, Corinthians 1. Estamos de volta, Pantanal nos Esportes no ar novamente para continuar falando desta 9ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. E já tem mensagem no nosso WhatsApp, o Antônio participando com a gente, falando que na realidade o que eu queria falar é que é do gol do lado do Tiquinho. O juiz marcou falta e o mesmo juiz não marcou pênalti para o Palmeiras em um lance igualzinho. Será que não marcou porque era o Flamengo? Tá perguntando ele aí. A parte final da pergunta, não lembro qual que era. Eu sinceramente não acredito que existe, porque é o Flamengo, porque é o Palmeiras, porque é o Corinthians, não tem essa de camisa não. Os caras são ruins porque são ruins mesmo. A arbitragem é ruim porque ela é ruim, independente do time. Desta vez foi o Botafogo que foi prejudicado, né? O Mirassol que foi prejudicado. Mas aí pode ser o Botafogo na próxima, o Flamengo hoje, o Palmeiras hoje também, na próxima rodada e assim vai virando. Um dia você é o beneficiado, outro dia você é o prejudicado. Infelizmente a arbitragem brasileira funciona assim, Antônio, porque os caras são ruins mesmo. Porque acho que até para ser mau caráter, para ser canalha ou ter algum tipo de esquema, você teria que ser bom, né? Você teria que esconder bem, fazer um negócio bem. Eu acho que eles não, com todo respeito, acho que a arbitragem brasileira não tem capacidade disso. Se tivesse qualquer coisa errada... O que eles querem que você pense. Uma coisa criminosa, né? Sei lá, uma coisa que é para prejudicar um time,
Teria que esconder muito bem. Acho que eles não vejo, conseguiriam. Não, acho que esquema, eles não têm essa capacidade. Enfim, é só a minha opinião, Antônio, mas você pode continuar participando com a gente. Falar do Corinthians e do Fluminense. Fluminense venceu o Corinthians 3-1, jogo fácil, tranquilo pro Flusão. No segundo tempo ele nem jogou direito porque resolveu a parada no primeiro tempo, 2-0. Teve a expulsão bizarra do Alan. Que cara louco, né? Fazer aquilo ali. Você vai ver nas imagens, eu não vou mostrar não, vai ter nos melhores momentos, você vai ver o que o nosso volante Alan, volante do Corinthians, aprontou para ser expulso, né? Mas, Davi, 3-1 pro Fluminense e podemos falar que, devido às condições do jogo, esse resultado saiu até barato pro Corinthians, né? Cara, dá pra dizer que saiu barato. O Fluminense jogou muita bola, muito mesmo. O Fluminense que é um time mais de velocidade, um time mais de contra-ataque e mesmo num jogo que o Corinthians não ofereceu perigo para o Fluminense, conseguiu jogar assim. O Fluminense conseguiu jogar nesses contra-ataques, conseguiu jogar nas jogadas de velocidade, tanto que os gols saem dessa maneira. E aí, destacar que é uma equipe muito bem organizada, muito bem treinada. Porque a gente fala muito do Cuiabá é devagar, está saindo contra-ataque e tal, parece que não está organizado. O Fluminense, quando vai sair para o contra-ataque, quando recupera a bola, a gente vê que justamente parece que todo mundo sabe o que fazer. Tá o primeiro gol aí no telão, Manfros. O Serna recebe essa bola, o Fluminense recupera a bola, o Serna Belo jogador o Serna, viu? Bom o Serna já dispara em corrida e ele recebe a bola para uma situação que ia ficar igual, né? Ia ficar ele e o John Kennedy junto com os dois zagueiros do Corinthians. E a gente tem que destacar também a qualidade do Kevin Serna, que vai fazendo uma baita temporada. E com o individual, ele faz o que a gente chama de quebrar a linha, né? Quebrar a linha, todo time joga com linhas. Então, linha porque os jogadores ficam um do lado do outro. Então, na linha de defesa, tinham dois jogadores. Quando o Serna consegue dar o chapéu e passar pelo primeiro defensor, ele quebra completamente o esquema do Corinthians, força o outro defensor a chegar na cobertura, o John Kennedy fica sozinho para o gol. E a gente vê, esse que é um lance muito mais coletivo, do segundo gol, em que o Fluminense que também, com poucos toques, chega lá na frente, né? Então é um time que lembra o próprio Fluminense do Diniz, nos seus melhores momentos, lembra o Palmeiras de 2022, que fazia muito isso também, com poucos toques, na área, né? Um volante chegava que faz muito no gol, ataque. E aí a gente viu que lá no campo de defesa, deu 2 toques, pum, chegou no ataque, sobrou o Hércules sozinho para fazer o gol, aí esse é o lance da polêmica. Aí já estava 2-0, o Hércules fez o gol que você mencionou pra gente, aí o Alan teve a excelentíssima ideia, o Alan que estava errado no lance, que ele reclama de uma cotovelada que ele tenha recebido, mas no lance, não sei se vai mostrar, ele que agride o jogador do Fluminense. Ele acerta com a mão direita, acerta com a mão esquerda. Olha lá, ô Alan, o que é isso, Alan? Tá de brincadeira, que mau exemplo, que péssimo exemplo, Alan. Você que é um cara experiente, 29 anos, campeão pelo Atlético Mineiro, jogou aí no Flamengo, agora no Corinthians. Dá pra ser um pouquinho mais inteligente, né? Atitude idiota do Alan pra ser expulso aí, prejudicar o que já estava muito ruim pro Corinthians, Davi. Exatamente, cara, já estava muito ruim o resultado. E aí tem que se controlar, né, cara? Tem que saber. É claro, tem que reclamar, o jogador vai reclamar, mesmo quando ele estiver errado, ele vai tentar trazer o resultado ao seu favor. Mas você tem que saber as brigas que você compra, né? E essa era uma briga que o Alan não precisava comprar, pô. Essa era uma briga que claramente o Alan tinha feito a falta, não tinha por que ficar reclamando. E aí, do lado do juiz, tá bom que o juiz não viu, né? Ainda teve essa sorte que o juiz não viu na hora. Sorte nada, né? Tem ele um VAR. faz o gesto obsceno. Mas o VAR tá de olho, e aí não pode fazer esse tipo de gesto, devido ao público amplo que o futebol tem, né? Muita criança vendo, muita gente assistindo, é má conduta. E aí foi expulso, cara, foi expulso devidamente. Vai ser punido, né? Tem que ser punido pela CBF, tem que ser punido pelo clube. É claro, pode parecer um exagero. Ah, você está falando que ele tem que ser punido pela CBF, por clube, tem que ser suspenso por causa de um gesto desse. Mas não é legal, né, cara? É feio. É um gesto feio. Eu acho que esses pequenos gestos vão abrindo precedentes para outros, para ficar maior, para o negócio ficar mais feio, para o cara começar a xingar, para o cara tá xingando o outro, para o cara tá batendo, tá empurrando, né? Então, acho que a gente cortando esse mal pela raiz vai deixando o futebol mais organizado, mais bonitinho, mais certinho. É claro, né? Não estou falando que eu quero um futebol frio, mas não precisa ser várzea também. Pode reclamar, mas não esse precisa tipo ser de bagunça. coisa, né, desnecessário. Exatamente, não precisa ser essa feiura toda que a gente viu aí.
E o Corinthians, que, claro, tinha muito desfalque, Davi, vou até mencioná-los aqui para você, ó. Entrou em campo sem o Ranieri, Hugo Souza, estava na seleção brasileira, Memphis, André Carrillo, Caio César e Hugo. O Hugo já, né? Não tinha ninguém, o Corinthians. Para não fazer tanta Você falta, tá mas cobrando, o time não tava jogando, grandes cara. principais jogadores aí do Corinthians não estavam em campo. Mas aí que tá. É uma boa muleta, serve de desculpa para esse desempenho abaixo do Corinthians? A gente não está falando aqui da derrota, porque mesmo com o time principal, acho que perder para o Fluminense hoje no Maracanã, claro que talvez ali tirando Palmeiras, Flamengo, para qualquer time é normal. Os outros times ali vão disputar empate, essas coisas. O Fluminense podendo vencer, inclusive, como costuma vencer o Flamengo. Mas o Corinthians não dava para fazer coisa melhor, não? Repete os desfalques, por favor. Memphis, 1, Carrillo, 2, Ranieri, 3, Hugo Souza, 4. Caio César, Sim. recém-contratado, aparentemente boa contratação do Corinthians, e o lateral esquerdo do Hugo, mas esse não faz tanta falta para a torcida e para o Dorival. Titulares aí, Hugo, Ranieri, Carrillo já teve momentos melhores. Memphis. O Carrillo Memphis. provavelmente teria jogado. Se tivesse Sim. disponível, ele teria jogado, não sei se titular, não sei se entrando, né? 4. E o Caio César, que é um bom jogador, pode pegar a titularidade em um momento. Ah, não, é o Caio César também. O Caio César faz falta no jogo começo. Lembrei agora, o Caio César é o que a gente elogiou bastante, inclusive, aqui. Sim, bom jogador. Na última rodada do Brasileirão. Então, pô, são desfalques que pesam, né? O Memphis, querendo ou não, é um dos principais jogadores da equipe, ao lado do Yuri. Em momentos mais difíceis de jogo, ele pode pegar uma bola e fazer uma jogada de efeito para conseguir gerar uma oportunidade para o Corinthians, para conseguir gerar um gol, inclusive, para o Corinthians, é um cara que faz muita falta. O Hugo nem se fala. Numa partida em que o Corinthians teve muita dificuldade defensiva, muita fragilidade defensiva, o Hugo teria feito muita diferença, poderia ter feito um milagre e conseguido manter o Corinthians na partida. O Ranieri também teria dado mais solidez para o meio campo e talvez impedido alguns contra-ataques que a gente viu do Fluminense. No segundo gol é muito claro, né? O segundo gol, o Fluminense rouba a bola e ali ainda na região de meio campo, com 2, 3 toques, consegue criar uma chance de ataque. Talvez se o Ranieri estivesse presente, teria conseguido interceptar um passe, ou teria conseguido roubar uma bola ou até fazer uma falta para impedir um contra-ataque como aquele. Então é um cara que faz muita falta num cenário deste jogo. O Caio César também é um cara que é muito agudo, muito agressivo, então poderia ter criado chances no 1 contra 1. É que 3-1 é um placar sonoro, né? Mas eu acho que não só o 3-1, mas o desempenho. Cara. Poderia ser um jogo para 4, 5, se o Fluminense Sim, tivesse apertado. O desempenho do Corinthians é muito ruim. E eu acho que o trabalho do Dorival, no geral, é abaixo em questão de desempenho, quando a gente pega um geral. E com desfalques ou não, entra na conta, 8 jogos sem vencer. A batata do Dorival Júnior está assando. Mas assim, não acho que dá para cobrar muito por causa desse jogo, porque tinha desfalques importantes. Considerantes não, né? Consideráveis, obrigado. Tinha desfalques consideráveis a equipe do Corinthians e é um Fluminense que está vivendo uma fase espetacular também. Mas é de se cobrar o trabalho do Dorival. Eu acho que no geral é abaixo. A gente tem o Corinthians vencendo a Copa do Brasil no ano passado, até fazendo um Paulistão interessante esse ano. Mas quando a gente pega o Campeonato Brasileiro, especialmente, o Corinthians joga mal, o Corinthians joga baixo. Às vezes parece que os jogadores também não estão muito afim de jogar. Antigamente a gente falava que o Corinthians escolhia jogos, né? Agora tá escolhendo nada. Exatamente. São 8 jogos sem vencer. Se tiver escolhendo, tá errado. É um time que não leva muito perigo pros adversários, que a gente viu que tem muitos problemas defensivos, como na partida de ontem, é claro, com seus devidos desfalques, mas não tinha nenhum desfalque na zaga, por exemplo. E olha só a sequência do Corinthians, se a gente falando do Dorival, que acredito que inevitavelmente vai cair agora, quando chega na situação de 8 jogos sem vencer. Na coletiva ele até fala que nunca teve uma sequência desse tipo. Então é praticamente garantida a queda do Dorival em algum momento. E olha só essa sequência. Pode ser que ele engate a sequência de vitórias. Enfrentou o Internacional na Neoquímica Arena, agora neste final de semana, no domingo. Na quinta-feira tem Platense e Corinthians, estreia na Copa Libertadores. E depois, no domingo, tem Corinthians e Palmeiras. E depois já Libertadores de novo contra o Santa Fé. É uma sequência complicada aí para o Dorival Júnior. É um pior momento para você enfrentar uma sequência dessa aí, deste nível, deste tamanho, na situação que o Dorival está. Não sei não se ele será capaz de tirar o time dessa situação e se vai sobreviver no cargo, como você disse, Davi. Tem um jogo muito complicado aí, que é contra o Palmeiras, porque é clássico. Se suponhamos,
assim, se ele perder pro Internacional, nem sei se ele chega pro jogo contra o Palmeiras. Se ele perder pro Inter e empatar, sei lá, com o Platense. Nem sei se ele chega pro jogo contra o Palmeiras. Mas se ele vencer o jogo do Palmeiras aqui, ele fica tranquilo. Sim. Até esquece que tem ali os Quem 8, 9, 10 jogos sem vencer. Quem é que demite o Dorival Júnior? Não tem torcida. Quem é que tá A no torcida comando? do Corinthians, inclusive, fazendo protesto. Não sei se ainda está rolando, mas tem protesto lá na Gávea. Na Gávea não. No Parque São Jorge. Peraí, mas É que são 2 times de muita torcida. Tá bom. No Parque São Jorge. Mas como é que tá o comando do Corinthians hoje? Quem é que vai demitir o Dorival? Tem o conselho brigando com a presidência, não tem pra onde Difícil, ir, né, cara? Presidência interina. Então, Acredito que caia ali sobre o Marcelo Paes, né? Que é o CEO. Por exemplo, no São Paulo, o Crespo foi demitido porque a direção tinha um planejamento, o Crespo pensava de uma maneira diferente. Esse foi um dos motivos, né? Que foi externado. E aí o Crespo foi demitido. Como pensa a direção do Corinthians? Porque também a própria direção não se bate, né? Os próprios dirigentes do Corinthians, a própria gestão do Corinthians não se bate muito. E aí, para demitir o Dorival, como é que O problema do Corinthians é muito mais embaixo, né? Tem essa questão do time, que é bom, mas também não tem um elenco recheado. A gente viu os desfalques como fazem falta. A questão da direção, a questão do transfer ban também. Se livrou de um ontem, já estava quase tomando um do Shakhtar, se eu não me engano. Já se livrou de um ontem. Quando tem que se livrar de transfer ban, eles arrumam 3 dinheiro, bilhões de dívida, a questão política, a situação complicada do Corinthians e tem uma sequência complicada pela frente. Mas então, também. Falando da sequência, acho complicado é o Palmeiras, porque é clássico e porque o Palmeiras. Até esse jogo internacional melhorando aí, o Corinthians desse jeito, eu não sei não. O Internacional não acha um adversário tão complicado. Garanto nada, a fase do Corinthians pode complicar. E aí tem 2 jogos de Libertadores que são adversários teoricamente tranquilos, mas é Libertadores. E o Corinthians tem problemas com a Libertadores, sejamos sinceros. Na Argentina, né? Não só com a Libertadores. Na Argentina é complicado. Pô, a gente viu o Corinthians indo mal na Sul-Americana ano passado e não tinha time para ter o desempenho que teve na Sul-Americana, nem na Libertadores, na minha opinião. Então, é algo histórico. Num momento ruim como esse, eu acho que isso pesa. Eu acho que o histórico pesa, sim, dentro do clube, de não conseguir engrenar, de não conseguir ir bem numa competição sul-americana, numa Libertadores da América. Então, por esse fator, acho que esses 2 jogos podem ficar mais complicados. Mas adversário por adversário, tem um jogo muito difícil que é o Palmeiras e os outros deveriam ser jogos acessíveis. A gente vai ver o que vai acontecer com o Corinthians e com o Dorival Júnior nos próximos rodadas, né, nos próximos jogos. E agora falar de São Paulo, que engatou mais um jogo sem vencer, mas por outro lado, o Internacional se recuperando bem, né, com o Pesolano. São 2 vitórias, um empate agora com o São Paulo, 1-1, Internacional São Paulo no Beira-Rio. Esse empate está de bom tamanho ou teve um time que merecia vencer aí, na sua opinião, Davi? Pelo que você entendeu do jogo. Cara, eu achei que o Inter jogou mais. Olha o homem lá. Olha o homem lá. Chegou o João Neto aqui, já chega discordando. Ele faz falta, já chega aqui já. Já chega aqui já. Vem aqui, rapaz. Vem aqui. Pode entrar tomando chá. Não, então você não viu o jogo. Finge que o programa é seu. Tem uma lapela ali, ó. O Inter não viu a cor da bola? Chega aqui, fala no microfone aqui. Tomara que dê certo. Desculpa a direção se der problema. Fala aqui, ó. O microfone tá aqui, ó. Eu vou esticar aqui pra você não chegar perto também, não. Fala aí. Quem que jogou mais? São Paulo, pô. Bastante, bem mais. Bem mais. É? Bem mais. Merecia ter saído com a vitória lá no Beira-Rio. Primeiro tempo até o Internacional fazer o gol, o São Paulo era bem melhor. Depois o jogo ficou equilibrado, o Inter se defendendo mais. No segundo tempo foi um amasso. Amasso do Tricolor? Amasso, só que finalizando mal. Os Coringas do Roger Machado. O Inter não viu a cor da bola. Sim, não, no segundo tempo Inter principalmente. Não, mas eu vou concordar com ele, porque o Inter se recuou demais no segundo tempo. Principalmente, cara. E o São Paulo comandou ali a segunda etapa. Mas foi muito chuveirinho, né? Ah, muito, mas assim... Muito aquele voluminho chato, não foi não? Eu gostei mais do que foi contra o Palmeiras. Acho que o Palmeiras até recua mais do que o Inter até. Que é assustador, né? Mas eu achei que o time teve mais alternância, mudou o esquema e tudo mais. Faltou qualidade mesmo no último passe. E o Caleri mesmo falou isso no final do jogo, né? Falou, ó, tá faltando da gente aqui. O último terço tá ruim, não é culpa de quem tá fora, é culpa nossa. E eu concordo com ele. E você é um cara muito sagaz, né? Porque você chega bem na hora de falar de São Paulo. Vai lá se ajeitar, vai lá se acomodar, terminar seu chazinho. A gente vai falar do São Paulo, a gente vai falar do Internacional, mais um empate em 1-1 no Campeonato Brasileiro. Vamos falar com você sobre isso.
O João Neto já chegou discordando de você, Davi. Vai mudar sua opinião? Vai manter que o empate foi legal, que o Internacional jogou mais que o São Paulo? É que assim, também ele fala do segundo tempo, né? Mas o primeiro tempo do Inter... melhor do Inter, pô. Do primeiro tempo do Inter foi forte. Exatamente. A gente acabou de ver ali uma grande chance do Inter, por exemplo. Mas é um empate plausível, cara. Você sabe a minha opinião sobre justo, né? Resultado justo e injusto. Acho que justo é o resultado que aconteceu dentro de campo, com exceção de quando você tem erro de arbitragem, com exceção de quando você tem algo que foge do normal, foge do comum dentro do futebol, foge do que se pode fazer dentro de campo. Mas, no geral, o resultado que esteve em campo, para mim, foi um resultado justo, porque foi o que as equipes conseguiram fazer dentro do seu jogo. Acho que o Inter teve um primeiro tempo muito bom, o São Paulo até melhorou na segunda etapa. Poderia ter feito mais gols, poderia ter vencido o jogo, mas o empate serve sim para essa partida. Talvez nessa sequência do São Paulo. Eu quero saber também, do João Neto principalmente, se essa sequência do São Paulo pode ser normalizada. Por quê? Tem a derrota para o Palmeiras, né, nestes últimos jogos aí, porque o São Paulo vem a gente já falou aqui, 3 jogos sem vencer, né, sendo 2 derrotas. Tem esse empate agora com o Internacional e também tem a derrota para o Palmeiras na última rodada e para o Atlético Mineiro também na antepenúltima rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Chama atenção se a gente pensa e para pensar, né? 3 jogos sem vencer, mas talvez contra o Atlético Mineiro, Palmeiras, Internacional e fora com esse empate. Talvez não seja assim o fim do mundo não, mas enfim, a gente continua falando com você sobre isso. João Neto já está se acomodando aqui no nosso cenário. Enquanto isso acontece, a gente vai para o rápido intervalo e vamos voltar já com a opinião do João Neto sobre São Paulo Futebol Clube, questão do Roger Machado e, claro, Palmeiras em campo hoje, Flamengo em campo hoje, para a gente comentar com você no terceiro bloco. Então não saia daí, o intervalo é rápido, já estamos de volta. Estamos de volta, Pantanal nos Esportes no ar novamente, e sem perder tempo, João Neto. Esta sequência de 3 jogos sem vencer do São Paulo pode ser normalizada ou é crítica? Lembrando, derrota para o Atlético Mineiro, derrota para o Palmeiras e agora empate contra o Internacional para um time que antes dessa sequência estava na liderança e com uma invencibilidade aí longa. Cara, eu acho que, primeiro, bom dia agora para todo mundo, né? Boa noite, né? Bom dia, estava num outro compromisso. O que foi? Fica mais retinho. Olha que cara, xarope, cara. Que esculacho. Fica reto aí, senta direito. Chega folgado, reclama do lugar que o Davi sentou no lugar dele. Ele que você tá aqui na esquerda é estranho. Despojado, sou despojado. Ele vira aqui e me pede, se eu ficar torto, ele me fala, pra eu ficar reto. Eu tô... Não, nem lembro que eu tinha te pedido isso. Você tá louco. Mas, enfim, eu acho que é muito mais próximo de se normalizar do que de se criar alguma coisa com isso. São 2 jogos fora de casa e um jogo contra o Palmeiras dentro de casa. São Paulo perde para o Atlético Mineiro, um gramado sintético, diferente e tudo mais. Perde lutando, guerreando até o final. Para mim, já falei aqui na minha participação antes, que o mais preocupante dos 3 jogos foi contra a melhor equipe, contra o Palmeiras. O São Paulo não podia, do jeito que foi o segundo tempo contra o Palmeiras, o São Paulo não podia ter perdido aquele jogo. Foi o único que não jogou o São Paulo, né? Não, o São Paulo teve a bola o tempo inteiro, mas não conseguiu fazer nada. Não conseguiu fazer nada. Então, o resultado mais preocupante é contra o melhor time, que é o Palmeiras, porque o Palmeiras ele completamente abdicou do jogo no segundo tempo, até mais que o Inter ontem. E o São Paulo não conseguiu criar nada. Ontem o São Paulo não criou uma enormidade de oportunidades, mas conseguiu criar. Contra o Palmeiras não teve nada, absolutamente nada. Eu gostei das alterações que o Roger fez na equipe, tanto pro jogo quanto durante o jogo. Acho que ele mexeu bem. A torcida do São Paulo está numa paixonite aguda por Marcos Antônio e por Danielzinho, que você não pode encostar nos dois. E eles não estavam bem. Não é Messi e Cristiano Ronaldo. Quando não está bem... Mas não estavam bem por culpa deles? Por culpa deles. O esquema do Roger Machado aí priorizando pontas, não gostando de jogar muito no meio campo. O Roger Machado colocou o Marcos Antônio para jogar mais à esquerda, então por isso que o Marcos Antônio Porque esse time que jogou ontem, você vai concordar comigo, que é mais uma cara Roger Machado do que Crespo, não? Sim. Já está com uma cara mais Roger Machado. Já Crespo não é de naquele período pontos. de transição, já está mais pro lado do Roger Machado. Nos primeiros trabalhos do Roger Machado, até porque não tinha tempo, nos primeiros dias ele utilizou bastante uma base ali do Crespo, o jeito de jogar do Crespo. Tá mais com a cara do Roger Machado, deu uma piorada, João Neto.
Não é coincidência? Não, Os não deu piores nada. jogos aí Isso do aí é pra quem Danielzinho, vê melhores momentos de os São Paulo. piores jogos do Marcos Antônio. Isso é pra quem vê melhores momentos de São Paulo. Individualiza. O jogador não estava bem, não é culpa do esquema. Não é tem culpa nada do disso. Roger Machado, Não tem nada. do jeito, do esquema do Roger Machado. Nada disso. Até porque, gente, nós estamos falando de Marcos Antônio e Danielzinho. A gente não tá falando de Casemiro e Tony Cross. Não, mas O São Paulo tem que antes você montar tava o São tratando Paulo. esses dois com Nunca, Casemiro. não me venha com essa. Marcos Antônio na seleção, eu você nunca tava fui falando o já de torcedor, Marcos Antônio nunca na fui o seleção. torcedor. Exatamente, Tá isso falando sim. agora que você tá com saudade dele, você vai ficar brigando. Isso com o sim. cara. Então, é por isso que eu tô Eu dizendo. acho que ele O merecia Marcos ter sido Antônio. testado. Então por que o Marcos Antônio merecia a seleção? Porque ele tava jogando bem? E agora do nada desaprendeu. Não, Tá ele com jogou mal preguiça, ontem. preguicite Ele jogou mal aguda, ontem. Ele tá jogou mal, ruim. ele jogou mal O ontem. que tá dizendo é que ele é bom, pô. Ele não é... Não sei. Ele não é o Cristiano Ronaldo. Não é um ídolo. Eu não tenho que não tenho que mondar o São Paulo por Marcos Antônio e Danielzinho, gente, pelo amor de Deus. Não existe isso. E o torcedor do São Paulo tá com esse negócio na cabeça agora que, meu Deus, mexeram no alecrim dourado do Marcos Antônio. Não podia mudar ele de posição, pelo amor de Deus, não é assim. A derrota pro Palmeiras foi uma derrota extremamente preocupante. O empate contra o Internacional ontem foi um empate, na minha opinião, animador. Pelo que o São Paulo consegue fazer. O São Paulo não tem elenco para brigar pelo título brasileiro, mas eu acho que o São Paulo tem elenco e grandes possibilidades de conseguir vaga para Libertadores. Então não tem terra arrasada, Até fora Roger diretamente. Machado? Não, vai ter isso A tudo. campanha fora Roger Vai Machado? ter isso tudo. Quando acabou o jogo ontem, eu gostei. Eu tava animado. Falei, pô, pressionou pra caramba no segundo tempo, alternância, jogando pela direita, pela esquerda. Aí eu inventei de fazer a besteira de entrar lá no antigo Twitter, lá no X. Não, mas ele é o esgoto da Pra sociedade. ver as opiniões. Meu Deus do céu, cara. Quem não assistiu o jogo, achava que tinha sido 5-0 pro Internacional. Achava que tinha sido um massacre o jogo. Eu que já era fui correndo ver horroroso. meu youtuber do São Paulo. Tudo que o grande Crespo fez acabou. Que, pelo amor de Deus, o não sei quem tem que ser mandado embora hoje. Que o Tolói, pra mim, fez uma partidaça, jogou muito bem. Porque o Tolói não presta. Porque o Wendel não sabe não sei o que. É um negócio assim de outro mundo. De outro mundo. Eu não sou esse tipo de analista nem de torcedor. Eu acho que o São Paulo tem um jogo difícil pela frente contra o Cruzeiro. O retrospecto do São Paulo contra o Cruzeiro é muito bom. Então ele tem que fazer valer. Para esse jogo contra o Cruzeiro? Ele tem que fazer valer esse Que retrospecto. venceu agora o Vitória por 3-0? Ano passado o São Paulo renasceu o Cruzeiro, né? O Cruzeiro, o primeiro jogo que ele consegue fazer alguma coisa diferente é contra o São Paulo e a partir dali ele deslancha. Não é o melhor momento para pegar o Cruzeiro, era melhor pegar o Cruzeiro antes, né, da data FIFA. Era melhor pegar o Cruzeiro mais em crise, né? Mas é um jogo que o São Paulo precisa vencer, jogando em casa e tudo mais. Então, é isso. Acho que contra o Atlético Mineiro, ok. Um resultado normal, perdeu, tentou, lutou, não conseguiu. Contra o Palmeiras, muito ruim, muito abaixo. Contra o Inter, para mim, animou. Para mim, o time mostra que ele consegue ter um jeito diferente de jogar. Eu repito, não tem como você jogar daquela maneira que o Crespo jogava sem o Lucas Moura estar jogando. Que é você jogar pelo meio. O São Paulo fica um time completamente previsível, fica um time sem velocidade alguma. As mudanças do Roger, para mim, são legais. Olha o chute do Arthur, ó. Estreou bem, né? Estreou bem, cara. Para mim, o Arthur foi o melhor jogador da partida no primeiro tempo. No segundo tempo, ele sumiu. No primeiro tempo, ele foi bem. No segundo tempo, ele deu uma subida boa e o São Paulo mudou o lado também, né? O São Paulo, no primeiro tempo, jogou muito pela direita com o Arthur e no segundo tempo, muito pela esquerda com o Wendel. E depois, ainda mais com a entrada do Ferreirinha pela esquerda, que entrou bem também no jogo ontem. E, assim, o São Paulo ontem estreou o TT, que é um garoto que... Estreou não, para. O TT estreou. Ele entrou em campo. Não, mas foi a primeira vez que ele entra em campo com a camisa do São Paulo. Fala a minutagem que eu sei que você tem na sua cabeça. Do quê? Ele entrou aos... Ele entrou aos 42, 43 e o jogo foi até 53. Ele não tocou na bola. Não tocou na bola. Ele não tocou na bola. Qual é o Não motivo tocou na bola. de colocar um jogador de futebol em campo aos 42 minutos do segundo tempo? Mas esse tipo de jogador, né? Esse tipo de jogador que não é aquele cara que vai ficar dentro da área, que pode raspar uma bola de cabeça ali, no abafo e tudo. Só que o São Paulo, se você lembrar do ano passado, da Libertadores, tem um jogo no Morumbi, que o São Paulo tá perdendo até os acréscimos, o Zubeldia coloca o Luca, foi quando o Luca estreou. E o Luca em 5 minutos empata o jogo, né? Então, às vezes acontecem essas coisas no futebol, mas não é o normal e não é o correto de se fazer. O normal é acontecer isso que aconteceu. Mas o que eu estava falando sobre o TT era o seguinte, que o senhor, como sempre, não me deixou terminar. Eu não estava falando do jogo de ontem, falando que é mais uma opção. Eu estava te dando a oportunidade de corrigir. Mas eu não terminei de é uma falar. Palavra muito não forte. terminei, eu falei, ele estreou, mais uma opção. Que eu acho que é um moleque que vai jogar bastante, que vai ter chances porque ele é bom de bola.
Então o São Paulo precisava disso, precisa de velocidade. Trouxe o Arthur, que é um cara que joga pelo lado, que além de ter velocidade, tem um ponto do Arthur que eu gosto muito, que é um ponta que sabe finalizar. Isso não é tão normal, ele finaliza. O que foi? Ele já tá jogou rindo, no meu cara? time, não sabe finalizar, não. Não, sabe sim. Sabe Não, finalizar sim, não sabe vai sim. nessa, não. Sabe Sabe sim. sim. Ele não vai terminar o ano com 10 gols. Não, mas nem espero que ele termine o ano com 10 gols. 5. Ele não vai ter Eu não 5 gols espero até de o final do ano. ponta, eu não espero de ponta Ele não algum vai que- ter gol, que ele não vai termine ter o ano 5 de- gols até o final com do ano. 10 gols. Achei engraçado essa sua. Mas ele sabe finalizar assim, não se prendam na cabeça ESPNística de ver o Campeonato Europeu do Manfred. Ele é um ponta que sabe finalizar assim. Não, eu vi ele jogando no meu time. Tudo bem, você Não pode tô não vendo gostar futebol dele, europeu. mas ele sabe finalizar. A carreira Tá dele bom. mostra Eu isso. Estou tentando te alertar. Ele sabe finalizar. Estou tentando te É alertar. um ponta que finaliza, que cria chance de gol. Inclusive ontem ele finalizou e não lembro de um ponta do São Paulo ter finalizado o gol nos últimos 3 anos. Pode ser que Ontem a ele comparação finalizou. seja, né? Sim, nós estamos falando E do o São Ferreirinha? Paulo, estamos falando do Real Madrid. Pode ser que a comparação seja... Ah, teve o Ferreirinha, cara. O Ferreira finaliza muito mal, né? Mas ele vai fazer gol? Ah, ele fez 8 gols. Chegou em 9 gols? Fez 8 gols, acho que nos últimos O 3 Neto anos. quase, ele fez o Neto 10. quase ficou de O Neto quase passou sunga, vergonha. cara. Ah, não chegou quase, né? Se ele Vamos tivesse falar pelo menos de- o nono, né? Quase, pô. Vamos falar Mas de o Ferreirinha não Palmeiras. chuta no gol, Já que cara. você quer O falar, Ferreirinha João, só dribla. Ele faz gol como? fala Chutando de... pra fora? Agora vai Mas fez discutir 8 se em o quanto tempo? Ferreirinha Em 4 anos chuta ele fez bem ou não. 8. Quem que virou esse programa aqui? Em 4 anos ele fez 8, ele faz muito Se o bom. Ferreirinha chuta bem ou não. Ferreirinha dribla bem. Falar de Palmeiras, João Neto, já que você quer falar, pedir desculpas pra você, deve ver que você falou uma hora quase sozinho, né? Não, pode colocar ele pra Não, fora. Você quer- aí você pode... vontade. Você tem meu aval, até apertar sua mão aqui, ó. Você tem meu aval pra interromper toda vez que Achei ele que for você falar. ia deixar ir embora. Vou perguntar pro João Neto sobre o Palmeiras, que tem o Grêmio pela frente hoje. Muita gente pode ver o Grêmio aí como um jogo super tranquilo pro Palmeiras e não consigo discordar de quem pensa nesse sentido. Mas Palmeiras e Flamengo hoje entram em campo, inclusive, com uma coisa em comum, a questão da data FIFA. Jogaram na data FIFA, os jogadores do Palmeiras, o seguinte, ó, Arias, pela Colômbia, Flaco Lopes e Giai, pela Argentina, paraguaios Gustavo Gomes e Sousa, meio paraguaio Maurício, e também tem a questão do Piquerez, mas esse nem vou colocar na equação porque ele foi lesionado e não vai disputar o jogo. Você colocaria, forçaria esses caras para jogar hoje? Cara, eu não vou lembrar o dia É- que foi é o necessário jogo, jogar hoje? O dia que foi o jogo e a minutagem também, né? Porque tirando o É isso. Sousa, todos são titulares, né? Arias, Flaco Lopes, Giai disputa ali com o Kelvin. Mas eles foram titulares Gustavo pela Gomes seleção? E Maurício. Eles jogaram? Jogaram. Não, alguns, o Arias não precisa nem falar, né? O Arias, pela Não, Colômbia, mas às precisa vezes, nem falar. mesmo sendo titular absoluto, Gustavo pode não Gomes é o ter. capitão da seleção paraguaia. Quem teve menos minutagem, Flaco Lopes, Giai, o Maurício e o Sousa reserva aí do Paraguai. Cara, eu acho que depende muito da avaliação do departamento físico e do departamento médico do Palmeiras. Se vê que tem condição ampla de jogar, joga. Se não, não. O normal é não jogar, né? O normal é poupar, evitar lesão e tudo mais. E assim, é uma coisa que eu já repito há muito tempo. Não adianta você só ter a propaganda de que você tem um grande elenco. Você tem que poder utilizar este elenco quando há necessidade. Este momento é um momento de necessidade de usar esse elenco grande. Então, assim, se tiver reais condições, beleza, coloca pra jogar, mas... Mas se tiver naquele limite a se colocar Não, hoje, já não, forçar... não tem porquê, não tem porquê. Porque lembrando que estávamos sentindo falta do futebol brasileiro, todo time aí de Série A que disputa ou Libertadores ou Sul-Americana terá uma sequência de 18 jogos em 2 meses. Tem isso pra pensar também. E assim, tem a parada pra data FIFA, mas é uma parada mentirosa, né? Ele para e 2 dias depois volta. Mas os caras não podem jogar do mesmo jeito que o cara não ia jogar. É melhor do que, durante a mas data é melhor FIFA. do que 3, né? Porque nesse período provavelmente teriam 3 jogos. Não pode ser. Perde um, Diminui um pouquinho o prejuízo, diminui né? o prejuízo, mas ainda tem um prejuizinho. A gente vai falar do Flamengo daqui a pouco, o Flamengo também pensa na mesma situação. Então é complicado, porque para que é para os caras não perderem jogador, mas acaba perdendo jogador de qualquer jeito. Mas não vai precisa dar pra forçar voltar esses todos. caras pra hoje? Se tiver alguém no limite, se não tiver condições. Precisar, eu acho que não. Quem são os substitutos naturais? Vamos ver aí. Do Gustavo Gomes é o Bruno Fux, né? Acredito eu. Só tem o Bruno Fux. Então, O que mais teria necessidade de se usar, pra mim, é o Gomes. Do Giai é o Kelvin. É, Flaco porque, Lopes tem a aí, questão que o Flaco e o Sousa foram, né? Então, que já um são- dos dois tem que jogar. Um dos dois. Provavelmente o Flaco, né? Que jogou menos que o Sousa. Mas e o Vitor Roque não tá em condição de jogo ainda? O Vitor Roque treinou ontem, mas não tá 100%. Não sabe se vai jogar hoje. É piorou, então tem que jogar os dois, porque não tem outro. Felipe Anderson deve substituir o Maurício. O Maurício não deve jogar, ele teve um pouco mais de Tá ótimo. pelo Ah, Paraguai. tá
Arias deve fazer uma forcinha, deve jogar também. Incrível o Arias, eu dava um descanso pra ele, porque lembrando que ele vem de 3 anos praticamente sem férias. Sim. Quando que a Colômbia jogou? Ele vou jogou lembrar acho o que na time dele. segunda-feira. Mas foi na segunda mesmo. Tem que ver se ele foi substituído e tudo. De segunda pra quinta-feira dá pra dar uma descansadinha, né? O duro é quando o cara joga na terça pra chegar aqui na quarta noite e jogar. Mas de segunda pra quinta dá pra dar uma descansada. O Palmeiras tem elenco, cara. Às vezes vai ter que ter um pouco de criatividade ali na hora de escalar, mas Foi no domingo. tem elenco. 3-1 pra Arias França. joga. Então, pô, tem que O Arias tem que jogar jogar. 90 minutos. Os 90 minutos? Tem que jogar os 90 minutos. Só ver aqui quando ele foi substituído no segundo tempo, Mas ali, no intervalo. Pelo amor de Deus. Tem que jogar. Ele tá mais descansado que eu. Agora joga. Tá mais descansado que eu tô mais cansado que ele. Não, aí não pode nem entrar na conta, Nem não, cogitar? pelo amor de Deus. Pô, jogou 45 minutos domingo, hoje é quinta-feira. E a viagem? Voltou de primeira Fuso classe, horário? pé pra cima. Se ele estivesse no Palmeiras, ele ia ter viajado também. Viagem, se brincar, fuso ainda horário. tomou um champanhe no avião, no voo de volta pra cá. Então tá tranquilo, Arias. Tranquilaço, esquece o Arias, esquece. Então Palmeiras favorito hoje? Favorito. Favorito, Lógico, a gente falou aqui nas últimas semanas que Palmeiras e Flamengo são favoritos em quase todo lugar hoje. O Em Palmeiras casa- só não é favorito contra o Flamengo. Exatamente. Lembrando que o Grêmio também tem alguns desfalques, viu? Tem o Caio Paulista fora, que é emprestado pelo Palmeiras, o Grêmio não quer pagar. Marlon fora, aquela questão do tornozelo, né? O principal lateral aí Quebrou. do Grêmio. Balbuena, também fora. Arthur, volante. Arthur que passou pelo Barcelona, Juventus. Isso é um grande desfalque. Sim. João Pedro, Leonel Pérez e Vilha Sante. O Vila Sante eu não sei direito como tá ele agora, né? Já teve momentos muito bons do Grêmio. Mas o Arthur é um senhor desfalque pro Grêmio. O Arthur faz muita falta. E o Flamengo pensando na mesma coisa, ou seja, na parte de cima da tabela, desfalques aí, talvez, por convocação, passaram os nomes, né? O Léo Pereira, esse eu acho muito não vai difícil jogar. jogou os 2 jogos da seleção Isso é inteiros, difícil. né? 90 minutos. Jogou terça-feira, né? Danilo, que jogou 45 minutos, né? Mas Mais não ou menos. deve Acho que menos de jogar. 45, inclusive, se for colocar na minutagem. Acho que ele entrou com 15 de segundo. Menos de 45. Mas ele jogou na terça também, né? Jogou na terça, contra a Croácia. Carrascal, aí os uruguais, né? Carrascal da Colômbia. Os uruguais, Arrascaeta, Varela e De La Cruz. Você pega a defesa, por exemplo, não vai jogar Léo Pereira, o Danilo já é reserva, né? E o Varela não joga também porque provavelmente estava lá no Uruguai. Mas a defesa vai ser Rossi, Emerson Royal, Vitão, Léo Ortiz e... Alexandre volta? Tem condições? Acho que ainda não, mas vai ser o Ayrton Lucas. Ayrton, Tá ótimo, né? tá bom, Tá né? ruim, hein? E Tá o meio? bom. Pulgar volta. Pulgar Importante não, pro Flamengo. Pulgar não jogou, não foi convocado. Estava lesionado, não ele foi pro pediu, Chile. ele pediu para ser liberado, na verdade. Pulgar, Jorginho, Paquetá. Puxa vida. Tá indo. Tem mais gente nesse meio aí. De La Cruz foi convocado. Volta. nem precisa falar Arrascaeta de foi mais convocado. gente. Não, tô tentando lembrar de quem não foi convocado e tá Tem o aptozão Saul. pra jogar. Saul pode jogar. Cara, é muita gente. Aí você E vai no pegar no ataque, ataque nem ali precisa Cebolinha, falar, né? Luiz Araújo, Lino. Lino, Pedro, Bruno Henrique. Esquece. Provavelmente de bala, será? Surgiu essa informação ontem, né? Do Merlo, jornalista argentino. O UOL também publicou. Esse que cara o acerta Flamengo tá bastante, de olho cara. o Não vi Flamengo isso, tem não. interesse na contratação do Paulo de Bala. Mas aí já é outra coisa, né? Tem interesse no Luiz Henrique também. Mas aí o Paulo de Bala, ele tem um contrato com a Roma até junho desse ano e vai sair de graça. Ele não vai renovar. 32 anos, sofreu com lesões nas últimas temporadas, inclusive está lesionado nesse exato momento. Sairia de graça para vir para o Flamengo. O Dybala hoje joga mais como o quê? Ele joga mais Acho de que lado? pelas condições meia? dele, acho que mais meia, né? Que ele já não aguenta mais pela ponta. Pode ser que ele, tipo o Paquetá, meia direita. Mas aí eu vou concordar com o torcedor do Flamengo, ele tem que ficar irritado com isso. O Flamengo precisa de centroavante. Não Então tem que- esquece o não Dybala tem por que- enquanto, não prof. tem que Esquece. só porque O tem salário tem que ser para um centroavante. Que ele Esqueçam o também Dybala. vem de graça, mas aí a luva vai ser, não, né? O Dybala vai pegar 3 milhões aqui. Tá de 2 brincadeira? milhões e meio. Esqueça de Não, bala. o Flamengo precisa de centroavante, gente. Não dá para um time que tem tanto dinheiro, que tem um elenco tão recheado, só ter um centroavante. Não dá, parece um erro de Mas planejamento. o Dybala não chama atenção, não. Chama, tudo bem. Campeão do mundo, atual, né? Vai chegar como atual, porque a Copa vai estar rolando. Vai tudo bem. Será que disputa a Copa ainda? Mas é que é uma questão de necessidade, né? O Flamengo já contratou um cara sem precisar esse ano, foi o Paquetá. Mas pode não ser necessário, porque o Plata vai sair. O Plata deve sair no meio do ano. Mas não é a mesma Não deve posição, né? continuar acho pela que ele disposição. substitua o Mas Plata. pela direita, ele é de origem, ele é a ponta direita. A gente falou de meio aqui, porque talvez ele não aguenta 32 anos, lesão.
Mas ele é ponta direita. Ah, mas eu Pode acho ser, que pode se pensar. o Flamengo, com a bala que o Flamengo tem hoje, para a posição de ponta direita, eu acho que ele consegue trazer alguém, e pra você ver, é o nível que a gente está chegando, né, de Flamengo. O Dybala não é do nível do Ele Flamengo. consegue trazer alguém que seja entregue mais que o Dybala como ponta direita hoje. O Luiz Esse é o Henrique Flamengo. entrega mais que o Dybala. Se Luiz tem um Henrique. time que consegue trazer o Luiz Henrique para o Brasil de volta, é o Flamengo. O Flamengo hoje tem poder na agulha para trazer jogadores, isso que eu falei, pasmem, o Flamengo consegue trazer jogadores hoje que na posição de ponta direita entreguem mais que o Dybala, que é um cara grande no mundo. Vamos colocar na tela de novo aquela arte dos nossos jogos, os jogos que a gente tem hoje, que eu quero a opinião aqui da bancada para a gente se despedir de você sobre os jogos da Série A do Campeonato Brasileiro, a 9ª rodada que termina hoje, tem 4 jogos pela frente, tá aí na tela. Vamos lá começar por Santos e Remo, jogo na Vila Belmiro. Começando pelo Davi, né? Uma sequência de começar pelo Davi agora, para ele não copiar o João Neto. Davi, Santos tá e me Remo, vai dar copiando. quantos? Santos, 2 gols do Neymar. Que isso? É um jogo que o Neymar adora. O Neymar vai decidir isso aqui? Cravamos? Provavelmente. Vai decidir? E Provavelmente. quem vai decidir para Chapecoense e Atlético Mineiro? Mas eu não dei meu palpite. Você falou que o Neymar vai decidir, é o Santos que vai ganhar, né? Não, ele Você quer pode falar o fazer placar? 2, ele pode fazer 2 e o Remo ganhar o jogo. Ah, então vai. Placar. Vence. Eita. Chapecoense e Atlético. Você é chato pra caramba, né? Uai, Ele pode, o Remo pode fazer 55 gols. Placar. O Santos vence. Chapecoense e Poderia Atlético acontecer. Mineiro. Esse é o jogo ruim da rodada, né? Vai nessa. Empate. Achávamos a mesma coisa desse aqui, ó. Empate. Botafogo e Mirassol. Você Teve erro de sabe. arbitragem contra o Mirassol ontem? A questão do gol anulado do Tiquinho. Faltinha, né? A famosa faltinha brasileira. Teve um pênalti do Walter? Teve. Também teve polêmica nesse pênalti do Walter aí, né? Eu tenho a dúvida se achei ele vai pênalti. direto só na perna do cara, se ele não tenta ir na bola antes, mas... Não, ele tenta, mas... Eu não vi nenhum dos Tentar dois não é lances, eu acertar. só vi a Mas repercussão. vamos lá, Jonathan. A gente tem que despedir Chapecoense e Atlético Chapecoense. Mineiro. Você vem atrasado no programa e quer falar até o quer final. falar do resto. Palmeiras e Grêmio. Palmeiras. Jogos no mesmo horário, viu? Palmeiras e Flamengo entrando em campos em jogos diferentes, mas no mesmo horário. Palmeiras ganha? Palmeiras vence. Bragantino e Flamengo? Flamengo. Bragantino 6 jogos sem vencer, Flamengo invicto com o Leonardo Jardim. Eu acho que vai ser um jogo duro pro Flamengo, cara, mas o Flamengo vence. Eu não acho que vai ser tranquilinho, gente- não. Olha que ele tá me copiando agora. Você foi todos na do Davi. A gente se despede de você agradecendo a sua participação, a sua amizade com a gente, a sua companhia. Muito obrigado por estar aqui conosco. Agradecer ao Davi Navarro, um pouquinho, porque ele participou um pouquinho, ao João Neto. E claro, você de casa, a gente se encontra amanhã, às 11h30 da manhã, com muita coisa do futebol de Mato Grosso, viu? Início de Série D para os mato-grossenses, Série B para o Cuiabá, Campeonato Brasileiro Feminino, Série A1, A2, A3, enfim, lotado. Então a gente se espera amanhã. Tchau, até lá.